Seja bem-vindo, vocês que estão nos acompanhando. Eu sou Jonathan e convido vocês a estar nesse momento que a gente vai falar sobre o nome que foi até sugerido por meu amigo Arthur Campos, que seria Outubro Azul. Por que Outubro Azul? É um momento que a gente quer falar da importância do câncer de mama, também sobre um olhar diferente, a questão do gênero, né? Que muitas das vezes vem negligenciada pelas pessoas, né? Porque a gente está dentro de uma sociedade onde é muito forte as questões de gênero, né? O papel do homem e da mulher dentro da sociedade. E por isso estou aqui com meu amigo Jonathan Schlebein para a gente falar sobre o câncer de mama agora, sobre o olhar para o homem, né? Muito obrigado, Jonathan, por ter aceitado o convite de estar aqui. O Jonathan é médico da família, especialista em sexualidade humana e um super apaixonado por saúde mental. Jonathan, como que é o câncer de mama nos homens, né? Como que acontece? Como que é um olhar que a gente deve ter sobre isso? Eu acho, assim, em termos de como ele se apresenta, é praticamente igual à questão da mulher, né? Nódulos, formações nodulares, feridas na pele, alteração da forma, do jeito, né? O mamilo, produção de líquido. Então, o câncer de mama vai ser, em termos de manifestação, igual. O problema, se a gente já fala que a mulher não se toca, e aí quando a gente já vem com essa conversa, né, de que o câncer de mama no homem é mais raro ainda, e é muito raro, é raro mesmo, fica mais, se já é difícil fazer o diagnóstico na mulher, imagina com essa informação o quanto que é difícil fazer o diagnóstico no homem, né? Em 2018, que são os últimos dados que nós temos, 189 homens morreram no Brasil por câncer de mama, né? Enquanto, acho que até vou confirmar aqui, enquanto o número de mulheres foi 17.572 mulheres, né? 189 homens morreram com câncer de mama. Um número bem pequeno, se a gente for olhar o número por si só, mas se a gente for olhar que são pessoas que tinham famílias, que tinham filhos, que tinham parentes, que tinham amigos, que eram, né, profissionais, chefes de empresa, alguma coisa, é uma vida importante que se perdeu por causa de uma doença que não era esperada, né, que a gente nunca vai esperar e que, de certa forma, pegou desprevenido, pegou de surpresa aquele homem. Eu acho interessante aqui, ó, um artigo que está no site do OnConcenter, escrito pela Ana Cristina, que é a médica que desenvolveu esse artigo. Ela diz o seguinte, que de 0,5 a 1% dos casos totais de câncer de mama que são registrados são os de homens, né? E esses 0,5 são todos são pessoas de sexo masculino de que chegam à morte também, né, através disso, que tem os que não, vale lembrar, né, que tem os que conseguem o diagnóstico. Você falou um negócio que já esse episódio, quando isso daqui se tornar um podcast, vocês também podem acompanhar depois, se vocês não estiverem acompanhando agora, vai estar marcado como explícito, porque muitas das coisas que a gente pode abordar pode ser censurado lá. Mas é o seguinte, muitas das vezes o homem só toca a mama dele na questão da masturbação ou durante o sexo, né? Porque sente estimulado, né? No toque, né? Na hora que vai... Tem gente que sente prazer no bico do peito, então ele vai estimular e muitas das vezes esse é o único toque, né? E não tem um olhar clínico, né? Vamos dizer assim, sobre o seu corpo, né? De tocar a ponto de se examinar, né? E já começa aí uma coisa muito forte. Oi? Um toque de curiosidade. Sim, muitas vezes é aí que começa os separadores, né? Os determinantes do papel de gênero, né? Já era difícil em mulher, em homem já começa que só se toca no corpo pelo prazer, enquanto nas mulheres nem tocam o corpo pelo prazer, porque o corpo dela muitas das vezes é passado e que só deve ser explorado pelo outro homem, né?
E aí começa todos os tabus dentro do câncer de mama, né? De muitas vezes os homens só conseguirem descobrir, que esse artigo apresenta, só conseguirem descobrir que estão desenvolvendo, pelo tecido também ser menor do que os das mulheres, eles só conseguem descobrir 5 anos depois de que já estavam com o nódulo lá. Porque por ser pouco tecido, às vezes é um nódulo muito pequenininho e já não tem um autoexame e não consegue perceber. Com uma grande característica, né? A gente está falando de um grupo que ele é um grupo que não é comum, mas se a gente for falar de risco para câncer de mama, nós vamos ter os obesos, nós vamos ter os tabagistas e nós vamos ter as pacientes que têm cirrose hepática, né? Os grandes alcoólatras, né? O homem que bebe demais, né? E a sociedade, ela voltar de novo, né? Na formação do masculino social, é estimulado que o homem beba, né? Que o homem tem que beber. É um papel esperado que ele seja um grande consumidor, e até a gente brinca que o cara que não bebe, que bebe fica bêbado, né? E tem o efeito da bebida, ele é fraco, ele não bebe direito, ele não sabe beber. Então tem toda essa questão envolvida. Mas o câncer de mama, quando ele no homem ele não é geneticamente marcado, então tem alteração, né, de um cromossomo específico, ali, de um gene específico, BRCA, você vai ter essas doenças por base. E aí vamos pensar, o cara já tá gordinho, né? Já tá acima do peso, já tá com uma mama ali aumentada, um peito aumentado por causa da gordura. Tudo que ele não quer é ficar se olhando, porque ele tá com vergonha. Ele não quer mostrar aquilo. Ele quer esconder, porque, né, o padrão de homem forte, bonito, carismático, né, que pegador é um homem sarado, sem gordura e sem nada. E aí ele acaba não se olhando e realmente não tem uma possibilidade de fazer o diagnóstico tão rapidamente, né? O cirrótico, nós estamos falando de uma doença dupla, porque a gente tem aí, às vezes até você pode olhar de 3 pontos, né? Você tem uma doença comportamental, né, associada à saúde mental, um vício. O álcool é uma substância viciante. Nós temos aí uma doença física no fígado, né? Então o álcool diretamente atacou o fígado e o fígado se torna um problemático, né? E não faz as suas funções de forma correta. E nós temos o câncer por causa disso, porque o fígado fraco, sem produzir células de defesa suficiente, acaba prejudicando a defesa e o homem criando uma mama, né, alterada, e aí ter um problema na mama e um câncer de mama surgir dessa história. E aí sim fica mais fácil de morrer, porque álcool, fígado e câncer é uma combinação quase explosiva, né? A situação é muito grave, praticamente não temos o que fazer. Os sintomas são parecidos, certo? O que você falou sobre os sintomas e o tratamento. O tratamento também é muito parecido, né? Com uma coisinha diferente, que é a questão dos hormônios, né? Na mulher, o câncer de mama, ele tem um padrão hormonal, ele tem a questão do estímulo hormonal, né? E aí nós temos que olhar por que esse homem está tendo um estímulo hormonal, ou tem alguma outra coisa que está ali passando despercebida. Não é só olhar o nódulo e pensar somente no nódulo. É fazer uma investigação um pouco mais profunda sobre outras características, né, que possam estar envolvidas. Então, eu até faço um parêntese aqui, que a gente tem que lembrar que a mulher trans, ela é uma mulher, né, que nasceu num corpo masculino, e que ela, ao fazer a hormonização e o tratamento para poder se identificar melhor e ter as características de acordo com o seu sexo, né, mental, com a sua sexualidade mental, ela corre risco, né? Então ela tem que fazer os exames de uma forma também mais, vamos dizer assim, mais pontual e até com uma frequência maior, porque ela é um corpo masculino sendo influenciado por hormônio. Então, do mesmo jeito que um homem pode estar sendo influenciado por hormônios que ele está produzindo, uma mulher trans também tem que ter esse cuidado.
Tá? Então, no homem, a gente tem essa característica do hormônio junto, além, né, do nódulo e das outras coisas que a gente já conversou. Sim, eu estou aqui lembrando de algumas coisas que eu já vivi na igreja. Em 2018, me pediram para falar sobre o câncer de mama, né, entre a escola sabatina, para fazer esse lembrete, né, da importância. E eu vou tentar falar algumas coisas agora que veio na cabeça também da questão do algoritmo, né, no Instagram. Quanto a isso tem a ver. Pediram para eu falar porque eu perdi a mãe, como falei no bloco anterior, eu tinha perdido a minha mãe por conta do câncer de mama, aí pediram para eu falar. E eu fui lá na frente, fui e fiz um momento de eu mostrar como que era o autoexame, né? E eu fiz esse alerta às vezes a gente tá não precisa, não vai requerer nada de muito tempo, além de um momento que a gente está no nosso banho, que a gente pode se tocar, né? E trouxe esse alerta para os homens, né? Porque boa parte dos homens aqui, como você falou dos homens obesos que vão começando a desenvolver mamas e tal, boa parte dos homens aqui da igreja também são acima do peso e tem mamas também. Eu tenho, e eu fico desesperado. Eu tô com 23 anos e eu já tenho medo eu me toco para saber se não tem nenhum nódulo que pode estar desenvolvendo, porque minha mãe teve, e fui criando essas características dentro de mim de ficar com esse olhar atento também na questão do câncer de mama aos homens, né, nesse período, que muitas das vezes passa negligenciado, porque assim, pode ser raro, mas como disse o médico para minha irmã na época do diagnóstico da minha mãe, é o seguinte: às vezes a gente esquece que fica muito forte na nossa cabeça que as coisas só acontecem na casa do nosso vizinho, né? Mas o vizinho do seu vizinho é você. E às vezes a gente negligencia a nossa saúde, né? Então eu passei esse recado para eles naquele momento pela importância que se tem disso, né? De a gente se olhar e cuidar. E onde que eu quero chegar da questão do algoritmo? O corpo da mulher ficou tão sexualizado que o algoritmo do Instagram, ele bloqueia se mostrar a mama feminina. Mas a questão do peito masculino, quando está aparecendo ali, a pessoa está sem camisa, eles não dão importância. E teve uma campanha de Outubro Rosa de alguns anos anteriores que, pelo Instagram não deixar, o que eles fizeram? Eles convidaram um homem que tinha uma mama bem desenvolvida e pediram para ele ficar parado porque o algoritmo não ia embarrear. E ensinou a fazer o autoexame através da rede social. E o convite para você aqui hoje, que está nos assistindo, talvez não pode ser que não aconteça com você, pode ser que a sua família não saiba dessas informações, mas que você, onde você esteja, possa levar essa informação de que você aprenda a se amar, que você aprenda a se tocar e ensine outras pessoas, porque às vezes o que a pessoa precisa... Às vezes a pessoa não tem conhecimento sobre isso, né? Sobre o autoexame. Mas às vezes ela precisa de um ombro amigo, de uma pessoa amiga, para levar essa palavra para ela de autocuidado. Porque às vezes passa despercebido, como você falou também no bloco anterior, que eu achei muito importante, que você falou assim, às vezes a pessoa já não se conhece, não se toca, tem medo. Mal o marido toca ela, tem vergonha de tocar, de se apresentar ao médico, e ela muito menos confia em um amigo para poder falar desse tema. Então que seja você que está nos acompanhando, esse amigo que vai falar sobre esse tema, porque a gente sabe que a vida dessa pessoa e a sua vida tem muita importância. Então acho que quando a gente começar a quebrar o tabu, não só quanto câncer de mama, ou no mês que vem sobre câncer de próstata, mas sobre todas as doenças, transtornos, a gente falar, você falou lá, né, que alguém criticou a ideia de cada mês ter uma cor de conscientização, sabe? O ideal seria que não precisasse ter um mês de conscientização, porque a gente fosse consciente já do cuidado que a gente tem que ter com a gente, né? Mas não, muitas das vezes a gente não tem. Por exemplo, se eu não me engano, uma enfermeira amiga minha, muito amiga minha, me contou uma história que é bem interessante.
Interessante não, é triste, mas é interessante porque a gente está falando. Uma das características é a alteração da pele, né? Existe como se a pele ficasse como uma casca de laranja, né? Daquela textura rugosa como uma casca de laranja, grossa. E uma senhora que ela já estava com isso há muito tempo, a pele apodreceu, já estava com cheiro de carne morta, esse cheiro já estava forte, os vizinhos já se sentiam incomodados com isso, mas ela não procurou ajuda e não saía. Numa visita domiciliar, que nós, né, que trabalhamos na atenção básica, a gente faz, essa enfermeira foi na casa dela, se eu não me engano, na região aqui de São Paulo, do Sapopemba, por ali, e viu isso, viu o cheiro, olhou, quando abriu já estava aquela coisa toda podre, né, toda coisa, e levou ela para poder fazer o tratamento. E, por incrível que pareça, tem pessoas que falaram que a mulher morreu por causa que fez o tratamento do câncer de mama, né? O quanto que a ignorância ela é prejudicial nesse sentido. Então, na verdade, não. Ela ia morrer pior por causa de uma coisa terrível que ia acontecer com ela por causa daquilo, né? Mas ao medo, né? A ignorância, a falta da conversa, a ter que esconder o que está sentindo, não poder exibir, né? O que você está falando sobre a questão da sexualização, a hipersexualização da mama, né? E aí isso acabou trazendo consequências. E por que a gente acha que a mama masculina, já que nesse bloco nós estamos falando, né, do peito do homem, não é sexualizada? Né? Quem falou, da onde que surge essa informação de que as mulheres não têm tesão ao olhar para um homem e ver os seus peitos, né, ali do lado de fora, o seu forte, o mamilo ou alguma coisa assim? Muitas vezes a sociedade ela é hipócrita nesse sentido, né? Ela fala de uma coisa, ela proíbe uma coisa porque para a mulher é mais fácil proibir, mas no homem ela não deixa, mas esquece que se for por motivo de sexualização, os dois estão sexualizados, né? Há desejo sexual, há tesão, há pulsão sexual manifesta de forma direcionada tanto à mama masculina quanto à mama feminina, quanto ao peito masculino quanto ao peito feminino, né? E lembrando que aqui na América do Sul nós somos muito hipócritas nesse sentido, né? A mulher não pode fazer topless direito, principalmente aqui no Brasil, né? A mulher não pode fazer topless, a mulher é isso, aquilo outro. Mas a mulher não pode, mas a gente adora um decote, né? Acha lindo uma mulher de decote. Na Europa não, na Alemanha, em outros lugares da Europa eles vão, é comum ir pro parque, a mulher colocar a mama no sol e conseguir fazer vitamina D lá de forma mais saudável e tal. Então, realmente temos que ter um olhar um pouco mais crítico com relação a isso. E eu até queria aproveitar para poder falar um negócio, emendando isso, da questão da sexualidade masculina, que o fato de que o homem ele pode ter o câncer de mama também, mostra pra gente que o cuidado com o corpo, ele é muito, ele passa, né, perdão, ele passa pelaquilo que a gente come, pelaquilo que a gente coloca na boca, né, pelaquilo que a gente faz, pelaquilo que a gente bebe, pelaquilo que a gente se expõe, né? Então, por exemplo, quando na mulher a gente sabe que o vegetarianismo é um protetor marcante para não ter o câncer de mama, no homem, ser abstêmio do álcool, né, ou utilizar álcool em doses muito, muito baixas, é um fator de proteção. É um fator de cuidado para a saúde masculina na questão do câncer de mama e em outros modelos de câncer. E aí eu vou voltar aqui a fazer uma crítica, né? Nas lives, você via todos os grandes sertanejos e cantores com copos, com bebidas e influenciando, né, a tomar uma cerveja ou beber álcool. E isso o Instagram não bloqueou. Né? O algoritmo não bloqueou, né? Uma coisa que diretamente causa câncer, causa prejuízos. Mas uma mama de uma mulher, que é o símbolo maior
da maternidade, né, nós temos que lembrar da condição antropológica fundamental, que nós somos seres animais, que temos mamíferos, que temos que dar de mamar para nossa prole, que temos que cuidar da nossa prole, que a nossa prole depende. O peito, o seio materno é o grande representante disso, né? Para a Grécia, as mulheres com peitos desnudos mostravam quanto que elas podiam ser fortes matriarcas, né? Fortes mães, né? Muitas pessoas criticam, falam que a sociedade grega era patriarcal somente, mas esquecem que não é num patriarcado com o olhar nosso de patriarcado. Era totalmente diferente. Eles tinham funções e valorizações de papéis, né, dentro da sexualidade muito fortes e bem específicas. E o homem era valorizado no seu papel patriarcal, mas a mulher também era muito valorizada no seu papel matriarcal. E não em um acima do outro, mas sim um em cada função que competia, né? Então, que hipocrisia. Que hipocrisia eu estimular o álcool, mas cortar uma mama, né? Não tem nada a ver. E você falou outra coisa que foi muito importante também, para eu resgatar uma coisa na minha cabeça. Eles podem fazer isso, né? Apresentar as bebidas alcoólicas dele durante as lives dele. Enquanto a mulher estava sendo proibida de amamentar seus filhos em público, que isso foi Brasil, isso é Brasil. A gente foi um caso super famoso aí, acho que em 2017, de uma mãe que foi amamentar. Na verdade, existem deputados do Partido Sol Laranja que eles têm um projeto de lei que está em tramitação. Não vai ser, óbvio que não vai ser coisa, mas são 2 deputados e uma deputada, ou o contrário, 2 deputadas e um deputado, mas eles têm um projeto de lei que proíbe as mulheres de amamentar em público. Então, eu lembro que eu lembro que essa mulher foi bombardeada. Gente, que dar de mamar é fator de proteção contra o câncer de mama. Tá? Sim. Então nós estamos falando de proteção, nós estamos falando de prevenção ao câncer de mama, e dar de mamar, a mulher que faz aleitamento do seu filho, pelo menos por 3 meses após o nascimento, ela está mais protegida contra o câncer de mama do que outras que não dão de mamar. Então, olha a incoerência, né? Eu proíbo a mulher de cumprir a sua função, o seu papel enquanto mãe, né, que é o papel mais lindo da condição antropológica fundamental, que é cuidar da prole. Eu proíbo ela porque, na verdade, o olhar dessas pessoas é doentio, né? Eu sempre falo isso, a maldade está no olhar de quem vê, não de quem faz. Tá? São pessoas extremamente doentes que elas projetam no outro, né, a maldade internalizadas nelas mesmas. Então, assim, elas querem proibir uma coisa que, na verdade, serve para proteger. E quantos benefícios, né, tem uma criança, ela está num ambiente... Vou viajar um pouquinho aqui, gente. A cultura... hoje vocês devem... com o isolamento social e a pandemia, muitas pessoas têm apresentado pânico, né? Transtorno de pânico, ansiedade. E o pânico é a angústia do desamparo. É a angústia do não ser preenchido nas suas necessidades, do medo, né, em demasia, ansiedade descontrolada. E a gente sabe que ele pode ter origem, né, a doença do pânico, lá na primeira infância, lá no seio materno. Você pega a criança, você leva a criança, por exemplo, para uma praça, um metrô, uma igreja, um lugar muito barulhento, com muita gente, com muita informação, com muitos estímulos. Aquilo começa a deixar a criança angustiada, ataca o mecanismo de defesa e ansiedade dela. E o que a mãe pega e faz? Coloca no seio e acalma a criança, preenche a criança e mostra: eu estou aqui, eu posso cuidar de você. O pai se aproxima com a voz dele e a criança se acalma. E a criança aprende um mecanismo de lidar com a ansiedade e com o excesso de informação do mundo externo, né? Ela aprende um mecanismo para ela se proteger contra o pânico e a ansiedade. E o que a gente tem hoje? Muitas pessoas sofrendo de pânico e ansiedade. E quantas será que não vão vir a sofrer por causa de pessoas como estas, né, esses deputados, essas pessoas que querem proibir, né, o aleitamento materno no meio de outras pessoas? Sim, e assim,
Na época, essa mulher, ela estava amamentando numa praça de alimentação de um shopping. Então, assim, ela estava dando de mamar em um lugar onde é voltado para alimentação. De verdade, ela estava alimentando o filho dela. Eu acho que ainda começa a apresentar uma outra questão, de que a sociedade sensualizou, sexualizou as mamas femininas de tal forma que muitas das mulheres, quando vai amamentar, encobre seu peito. Pega uma toalha, pega uma fralda e tampa os seios ali naquele momento para amamentar o filho, para não ficar expostas, como se fosse algo anormal, sabe? Algo que ninguém nunca tivesse visto na sociedade, porque nunca ninguém viu um peito feminino, nunca ninguém viu. Então ela não pode botar para fora o peito dela para amamentar o filho dela. Fora algumas pessoas que eu sei que já tiveram que amamentar, os filhos dentro do banheiro, porque tinha vergonha, porque não poderiam mostrar para as outras pessoas as mamas. Porque, olha, isso eu tô falando em ambiente de igreja principalmente, porque não tinha aquela sala reservada de pais e filhos, né? E em alguns lugares, essas salas reservadas de pais e filhos, pais que têm consciência de que têm responsabilidade sobre seus filhos, ficavam às vezes revezando com a mãe, para a mãe ficar num culto e ficava com os filhos, e muitas das mães não botavam os seios para fora. Por que não colocavam para fora os seios naquele momento? Porque o que aquele homem ou pai de outra criança iria ver? Ela estaria mostrando. Aí entra outra questão que a teologia muitas das vezes apresenta. Estaria mostrando sua nudez para um outro homem que não é o seu marido. Então a gente começa a ver que é um perigo social essa falta de informação e esse tabu que foi gerado por não conversar. É um perigo real, né? A gente tem que deixar claro isso. Você que está nos assistindo tem que ter essa informação clara. Amamentar é prevenir câncer de mama. Se você, mulher, não amamentou ou por dificuldades não cumpriu isso, porque a sociedade está impondo um monte de regras sobre você e características, você corre mais risco de ter câncer de mama. Ponto. É um fato. E, assim, não existe leite fraco, não existe mulher que não produz leite, não existe nada disso. Existem informações internalizadas, situações da mentalidade. A gente pode até voltar a falar isso no Dia Mundial do Aleitamento Materno, né? Existem situações internalizadas, existem angústias, né, que a mulher vivencia, existem medos que fazem com que ela não amamente direito, né? Ou não produza o leite corretamente. Mas nenhuma mulher, né, ela não tem capacidade de amamentar, pelo contrário, todas têm, tá bom? Lembrem-se que no contexto da escravidão, muitas amas de leite eram mulheres que não estavam grávidas. Eram mulheres que simplesmente o bebê ia pro peito e começava a estimular ali, ficar chupando o bico do peito daquela negra, né? E ela produzia um leite e dava de mamar, porque para a sociedade portuguesa, dar de mamar era se rebaixar, né? Era também estar vulnerável, era se expor. Então isso é uma coisa que vem de longe, não é uma coisa só de agora, né? É uma coisa que já vem aí do eurocentrismo que nós temos. Você me lembrou mais coisas agora ainda. Uma leitura que eu fiz do Viadagens Teológicas ou Viagens Teológicas, que vocês podem encontrar esse livro da mesma forma. No início dele, vem apresentando o processo de descoberta do Brasil, né? Eu já falei para vocês, vou mostrar ele para quem estiver nos assistindo, mas para quem estiver nos ouvindo, é Viagens ou Viadagens Teológicas, do André Muscop. Ele vem apresentando sobre a descoberta do Brasil, né? O início da descoberta do Brasil, os portugueses, quando chegaram, viram os nativos sem roupas, né? Nus, e eles acharam no primeiro momento que eles eram inocentes e por isso eles estavam sem roupa. E no segundo momento, eles já olharam para os nativos e falaram que eles eram pervertidos por estarem sem roupa, né? Então, assim, essa sexualização vem a partir do momento de descoberta do Brasil, descoberta no sentido da chegada dos portugueses, não que o Brasil não estivesse existindo no momento, mas é algo de que está na história do Brasil.
essa ideia de olhar a nudez como algo perverso, né? Sempre algo perverso, algo que tem que ser reprimido e não estimulado no sentido de não estimulado de você vou fazer o que eu quero, mas de não estimulado a questão de, por exemplo, da amamentação ou do topless, algo que já, sabe, algo como se ninguém nunca tivesse visto um seio. Isso é preocupante, porque muitas das vezes a gente esquece disso. E é um fato histórico da nossa história como nação, que a gente já vem desde o início sendo algo extremamente abusivo quanto à sexualidade, na questão do fato da pessoa ser como ela é. E você falou da questão do leite ser estimulado. Quando eu comecei a pesquisar sobre o tema em específico, Outubro Azul, né, para ver o câncer de mama em homem, eu fui ver exatamente a questão da amamentação. E eu descobri que homem também é possível ter lactação. Precisa de muito mais estímulo que mulher. Tem casos que tem que tomar hormônio, mas às vezes, você falou, às vezes a mulher fica com o pensamento de que o leite é fraco, até homem é possível lactar. Então, assim, não tenha medo de amamentar. Não tenha medo de amamentar. Eu acho que, não sei, eu não posso falar como um profissional da área, mas eu acredito que o laço que possa gerar entre você e o seu filho, a partir do carinho que vai trocando ali naquele momento de amamentação, vai ser algo único. O olhar que você vai ter sobre o seu filho ali no seu colo. Pense não só na ideia de prevenção, mas no seu relacionamento que você vai ter e desenvolvendo com seu filho a partir dessas trocas de carinho, porque amamentar é algo de carinho, é algo algo tão sublime, sabe? Você tá ali com um vulnerável no seu colo e você tá dando amor, você quer que ele viva, sabe? E às vezes, porque o padrão da sociedade fala que se você amamentar, seu peito vai cair, porque se você amamentar, seu peito vai ficar flácido, porque, sabe? Porque não pode mostrar em público o seu peito na hora da amamentação, sabe? Abandona esses tabus e se ame, se permita esse momento, sabe? Se você tem a oportunidade de amamentar, amamente de verdade, sabe? Amamente, troque essa relação com seu filho ou sua filha, com a criança. E voltando, né, para a questão do câncer no homem, eu acho que você falou bem aí sobre a questão da amamentação enquanto segurança para a criança, para o binômio mãe-criança, mas eu também quero lembrar que o câncer no homem, né, ele imagina o quão fragilizado se torna a sexualidade desse homem ao ele ter um diagnóstico de câncer de mama, né? É uma coisa que a gente sempre está falando para as mulheres, mas o quanto que ele vai se sentir regredido, vai se sentir vulnerável ao estar escrito ali câncer, receber ou a possibilidade, né, de ter uma notícia de um diagnóstico de câncer de mama, né? Então isso vai retardar ainda mais o diagnóstico, porque você tem um nódulo na mama e você vai ter que procurar ajuda, e se o médico disser para você que é um câncer de mama, como que eu vou dizer isso para os meus amigos? Como que eu vou dizer isso para minha família, que eu tô com um câncer de mama? Né? E existe, ele é real, ele pode acontecer. São exigências de papéis sociais que acabam prejudicando a nós, seres humanos, né? Então, quando eu exijo que a mulher tenha um comportamento, por exemplo, de não amamentar em público, quem é prejudicada é ela. Quando eu exijo que o homem tenha um comportamento masculino, que ele não pode se tornar vulnerável, o prejudicado é ele. E aí ele vem pra gente, né, e pergunta assim: doutor, como eu tô com caroço aqui e tal, mas eu acho que é porque eu tô fazendo academia demais e tô puxando e tá forçando e aí tô sentindo dor. E aí você vai lá e palpa e percebe que tem um monte de nódulozinhos ali, e aí você pede um ultrassom, porque, né, você tem que ter uma certa prudência, porque se de cara pede uma mamografia, às vezes o cara some e nunca mais aparece.
né? Então você vai, ó, faz esse ultrassom, mas não some. E a gente na saúde, na atenção básica, a gente tem o território, então a gente tem como ter controle, né, sobre esse homem, sobre o resultado do exame, sobre tudo, né? Então a gente manda, depois a gente fica no pé perguntando, vendo, né? Quando chega o resultado, a gente avalia junto e aí pode pedir um exame complementar, uma mamografia, uma ressonância, uma tomografia para ver o resto. Mas a maioria das vezes ele já vem dando uma desculpa para aquele problema. Eu tô com esse caroço porque eu tô malhando demais, né? Eu tô com essa coisa porque eu não tô dormindo, porque eu tô... Quer dizer, não pode se tornar vulnerável. Ele não pode ter um problema. E aí acaba sofrendo essa situação. E o câncer de mama no homem também é tão ruim e tão difícil de diagnóstico e tão tardio no diagnóstico ou mais do que o da mulher. A gente consegue pegar o da mulher antes, em alguns casos a gente consegue ter uma boa, né? 6 mulheres a cada 10 sobrevivem, porque a gente pegou a tempo, mas no homem, quando pega, é pouco, mas praticamente é fatal. E você falou um negócio bem interessante novamente, né? De como a masculinidade é fragilizada, né? Porque como ele vai falar para o amigo que ele está com uma doença de mulher, porque a sociedade já está associando o câncer de mama apenas a mulheres. Então, como eu vou falar para minha... Se for um homem hétero casado, vai falar assim, como eu vou falar para minha esposa? Eu estou assim, imaginando que eu estou com uma doença de mulher, que eu estou com câncer de mama, e sabe? Como que eu vou dar um atestado para meu chefe, né, lá no trabalho, dizendo que eu estou indo fazer um tratamento de câncer de mama? É bem isso, e vem com... Por não ser taxado, porque a sexualidade está tão fragilizada, por não ser taxado talvez como um homossexual, um bissexual ou um LGBT, alguém dentro do espectro LGBT, já vem com essas questões de ter que justificar, né? Então a justificativa é essa daí, porque eu estou puxando peso demais na academia, porque pode ser a forma que eu dormi e por isso esse nódulo aqui embaixo da minha axila, e começa essa criação de justificativa como se precisasse justificar alguma coisa. Eu não sei se seria importante falar, né, através de uma anamnese, sabe? Eles acharem que seja essencial falar tudo isso, porque eu puxei um peso, porque eu dormi de mau jeito, talvez seja necessário, mas quando a gente está falando de homens cis héteros, principalmente, a gente está falando de uma questão de masculinidade, uma masculinidade que é muito frágil, vinda de uma masculinidade. Então, assim, tem essa necessidade de se justificar para tudo. Até porque eles vão falar que um homem não é bonito, é um homem pintoso. E a gente vê várias questões aí de que vai justificar para não falar a verdade do que ele acha sobre o assunto, ou como um diagnóstico de câncer de mama, né? Porque eu tenho uma doença de mulher. E uma doença que vai acabar trazendo, né, uma doença que acabou vindo de um comportamento errado, como é o abuso do álcool, a cirrose hepática, né, ou o tabagismo, a obesidade, né? Então, e errado no sentido assim de descontrolado, né? É importante a gente ter essa questão, porque às vezes a gente já sai criticando, né, colocando o outro como errado, mas não é bem por aí, né? É o descontrole que muitas vezes leva ao problema. E sim, eu acho que ter um olhar para o comportamento masculino, e aí eu só queria te fazer uma correção, que assim, uma correção não, uma ampliação de visão, que você falou assim, o homem cis, ele geralmente sofre da angústia de performance, mas na verdade não, tá? Quando a gente olha do campo de vista dos estudos da sexualidade, qualquer pessoa, seja ela cis ou trans, e que tenha que lidar com o masculino, ela vai sofrer de uma angústia de performance, porque a nossa sociedade ela é performática, ela cria padrões de comportamento e ela espera que a gente siga esses padrões e haja de acordo com esses padrões. Então, não necessariamente somente o cis, né, vai sofrer mais, pelo contrário, existem homens cis que lidam muito bem com essas angústias de performance e não vão sofrer.
Como também vão existir homens trans, e, por exemplo, a angústia de performance mais comum no homem trans é o tamanho. Porque, socialmente falando, o tamanho é um definidor da capacidade masculina de ser, né? Um homem grande é um homem que briga, que luta, que vai para a guerra e que tem mais saúde e tal. E os homens trans, eles geralmente são pequenos em altura, né? São pequenos em estatura. Então, a angústia de performance ela é presente em todos, para todos. Então é importante, acho que nesse momento a gente está falando de Outubro Azul, né? Estamos falando de câncer de mama, que, como eu falei, pode ocorrer no homem cis, como também na mulher trans, e aí é importante a gente ficar de olho nisso. A gente falar que a angústia de performance, ela é um fator que prejudica muito e que pode ser um fator de risco dentro do câncer de mama para o homem, seja ele cis ou trans. Muito obrigado pela esse esclarecimento, essa ampliação que é muito necessária tanto para mim quanto para as pessoas que estão nos ouvindo, porque a gente está aqui sempre para aprender e isso é muito importante. Essa troca de informação é necessária para a gente, sabe? Para a gente, exatamente como eu falei anterior, para a gente levar a informação que vai ajudar a pessoa que está nos ouvindo, o nosso amigo, o nosso familiar, que está nos acompanhando ou que está vivendo com a gente, para a gente sempre cuidar da saúde um do outro, porque isso é amor ao próximo, né? A gente tanto fala aqui de religião, isso é amor ao próximo. Amar o próximo como a si mesmo, né? O mandamento. Então, quando eu me amo, eu acabo amando o próximo, eu ajudo ele, eu incentivo ele a procurar um profissional de saúde, eu procuro ele, dentro desse diagnóstico, procurar, se não está fazendo terapia ainda, procurar um terapeuta para ajudar a lidar com processos de diagnóstico, porque às vezes é tão surpresa para a pessoa que muitas das vezes não faz o autoexame, que nunca percebeu nenhuma diferença no corpo. Pegar aquilo de surpresa é um baque. Para a família, como vai levar essa informação para a família, para gerenciar os sentimentos a partir desse diagnóstico, sabe? Então, ame o próximo através da informação, sabe? Leve informação, conhecimento às pessoas que estão perto de você. E nunca esquecer, como o John falou, sobre o cuidado, né? Esse autocuidado, sobre os hábitos, né? A importância da mudança de hábito, ou ajustar os hábitos de vida da melhor forma possível para a gente prevenir. Para a gente prevenir doenças que não só o câncer, mas tantas outras doenças que a gente tem aí, sabe? O que eu posso fazer quanto pessoa para eu melhorar meu bem-estar, sabe? Porque bem-estar também se inclui a saúde, às vezes a gente esquece disso. Bem-estar não é só aquele prazer de eu estou de folga hoje e estou relaxando. Não, o meu bem-estar depende da minha saúde. Se a sua saúde não vai bem, vai desequilibrar todo o resto. Vai desequilibrar todas as áreas da sua vida. Eu vou citar uma frase de um paciente meu que ele está tratando comigo para transtorno do alcoolismo. Todas as pessoas que chamaram ele de alcoólatra, nenhuma delas ajudaram ele a parar ou estimularam ele a parar. Agora, as pessoas que chamam ele de amigo e que às vezes ajudam ele a ir para o bar são as que mais prejudicam ele. Então, quer dizer, não é xingar que faz a pessoa melhorar e também não é chamar de amigo que faz a pessoa melhorar. A gente tem que ser crítico e estar presente, né? E querer. Ele falou que foi quando ele quis, quando ele percebeu, quando ele viu o momento certo, ele correu atrás, né? E ele não é a gente sair gritando para as pessoas: vocês estão tudo no inferno, vocês são do capeta, vocês são mortos, vocês são o que lá chamar você não é você é dominado pelas paixões da carne, porque, né, você é influenciado. Isso não fez ninguém mudar até hoje. Porque todo mundo que não faz isso está no inferno. Isso não vai fazer ninguém ir para o céu, né? Agora, ser amigo, viver com a pessoa e dar a mão para ela e caminhar sobre as pedras com ela, isso talvez ainda por cima mude a vida dessa pessoa. Sim,
Uma pergunta que eu queria ter feito no bloco anterior e não fiz é sobre o anticoncepcional. O anticoncepcional, ele influencia? Ele pode estimular esse crescimento das células, né? Para desenvolver algum nódulo? Ou ele previne? Então, isso é uma coisa muito importante, né? A gente tem o anticoncepcional como um grande alterador do ciclo menstrual da mulher, né? E do ciclo hormonal da mulher. Ele pode agir de forma positiva ou forma negativa sobre o câncer de mama, tá bom? Então, assim, o exemplo, a mulher que deu de mamar no peito muitas vezes, ela não, né, vai estar protegida. Mas uma mulher que usou anticoncepcional demais, que já tem um risco genético, já tem uma questão, né, de hábitos alimentares e hábitos de ingesta de bebidas alterado e tal, e o uso do anticoncepcional pode aumentar a chance, sim, de câncer de mama. E aí é uma coisa interessante, né? Há pouco tempo não, deve ter um ano, eu fiz uma postagem lá no Coisas do Bem sobre anticoncepcional masculino e foi engraçado porque vários homens falaram, eu não vou usar isso, eu não sei o quê, pra quê? Isso é coisa de homem. E aí isso é coisa de mulher, perdão. E é interessante, né? A mulher pode ter as consequências que, né, mais varizes, alteração do peito, do peso, ela pode ter mais chance de ter câncer de mama e ovário, ela pode ter todas as consequências para você ter relação sexual com ela enquanto homem e não ter a angústia, né, de engravidar. Quer dizer, ela se lasca para você ter seu prazer. Agora você não pode fazer uma injeção, fazer uma cirurgia, abrir mão, né, do seu conforto sexual em função da saúde da sua parceira. Que homem é você, né? Será que você é um homem com H maiúsculo? Acredito que não, né? Porque um homem de verdade, ele pensa na parceira, no parceiro que está com ele, né? Então, sim, o anticoncepcional influencia a saúde da mulher, pode ser um fator estimulante, e o homem procurar um método contraceptivo é um fator de proteção para a mulher que está com ele. E acho que fica um outro alerta de que do anticoncepcional, né, como método contraceptivo, como se o único risco quando envolve a questão porque muitas das vezes as pessoas só associam o anticoncepcional, né, com a ideia de filho, né, mas como para prevenir filho, mas para prevenir filho você não depende de anticoncepcional. E não só isso, acho que a gente tem que ter um alerta muito maior de que das ISTs quando a gente está falando de vida sexual, né? Então acho que fica um alerta também quanto a essa ideia muito fixa tem que usar anticoncepcional para não usar preservativo muitas das vezes e esquece das ISTs. John, qual é o seu conselho, sabe? Qual é o seu conselho para as pessoas que estão aqui nos acompanhando sobre tudo que a gente falou hoje? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que ter um pensamento crítico com relação ao que nós colocamos para dentro de nós, né? Então, um pensamento crítico com relação ao que eu como, ao que eu bebo, né? Ao que entra dentro do meu corpo. Eu acho que desenvolver esse pensamento crítico é importantíssimo. Segundo, diminuir a nossa crítica para com o outro, né? Então a gente não tem que ficar criticando o outro. A vida do outro é do outro, tá? Vai cuidar do seu rabo e deixa o rabo do outro para ele cuidar. Eu acho que esse é um conselho inicial. Terceiro, para as mulheres, façam um exame, apertem seus seios, olhem as suas vaginas, peguem um espelhinho, abram as pernas, vejam como é que está tudo lá embaixo, né? Na região vaginal, dos lábios, os pequenos lábios, o períneo. Apertem as mamas, e não é só antes de menstruar ou depois, é o tempo todo banho. Olhem, andem sem sutiã dentro de casa, deixem as mamas pegarem sol, isso é importante para a saúde da pele das mamas, né? Isso é importante para elas. Não tenham medo disso, de se cuidarem. É óbvio que às vezes você tem que tomar cuidado porque um vizinho, né, que
que ele é tarado, pode, né, ter um olhar maldoso sobre você, o problema está com ele, não é com você, mas, né, cuidado com a exposição, mas não precisa ter vergonha, se cuide. Você que é homem, né, não tenha medo também de se tocar, de ver o que você tem, e não tenha medo também de pedir e cobrar a sua esposa, mãe, irmã, tia, prima, qualquer coisa, amiga de trabalho, se elas já fizeram o exame das mamas, se elas já fizeram o exame preventivo do câncer de colo de útero, né, e conversar sobre isso. Eu acho que a mulher pode quebrar barreiras e o homem também pode, né? Como a gente terminou no bloco anterior, eu termino do mesmo jeito agora. Pessoal, se você tem mãe, se você tem tia, se você tem qualquer mulher na sua família e ela é querida para você, liga para ela e pergunta se ela já fez o exame dela esse ano, se ela já fez o papa dela esse ano, né? E pergunta se ela já está na idade, né? A partir dos 50 anos, né? Para todas, se ela já tem essa idade. Pergunta para ela se ela já fez e meio que obriga ela, conversa com ela e dá um jeito dela fazer, né? Você sabe o quanto que é a tristeza de não ter mais alguém querido perto de você por causa de uma doença dessa. Então eu acho que abrir esse espaço nos canais é a gente mostrar que dói perder alguém para o câncer de mama, mas dói muito mais perder alguém para a ignorância. Tá? Então, assim, quando a gente perde alguém porque foi fatal, né? A gente sabe que a pessoa fez tudo ao alcance dela, mas não teve solução, né? A gente fica... Não é confortável, não é bom, não é. O luto existe, mas você imagina você perder alguém sabendo que aquela pessoa poderia ter sobrevivido e ficar com e se pro resto da vida na sua mente. Isso é horroroso, isso não tem nada que resolva. Então, tem como prevenir o câncer de mama, tanto no homem quanto na mulher. Seja você um parceiro da gente nesse sentido, na prevenção. Se você que está me ouvindo é aqui de São Paulo, aqui em São Paulo, todas as UBSs da capital, elas têm o serviço de pedido de exame de mama. Você não precisa nem passar comigo, médico, né, ou com o médico da equipe para conseguir o pedido do exame. O enfermeiro da equipe já consegue te pedir e encaminhar, né? Então, corre atrás disso, aproveita, tem vaga, não tem que ficar esperando, né? Tem vaga para isso, é só você ir procurar uma UBS e você vai ser encaminhada para poder fazer o exame. Eu quero falar para vocês, não tenha vergonha, né? Não tenha vergonha de procurar a ajuda do profissional. Quero parabenizar a todos os profissionais de saúde que estão envolvidos sempre no cuidado e para a valorização da vida, né? Porque a vida a gente tem uma e a gente tem que cuidar muito bem dela, porque é isso daqui que a gente vai carregar até a nossa morte. Então a gente tem que cuidar muito bem do nosso corpo. Eu quero deixar recado talvez para você que é religioso, que está ouvindo aqui, ou talvez você que não é religioso, e muito obrigado pela audiência de vocês também. Mas quando a minha mãe estava doente, aconteceu da gente receber muita visita, né? Minha mãe, a gente sempre foi da igreja, então a gente recebeu muita visita de pessoas da igreja logo após o diagnóstico. E às vezes a religião, ela pode trazer isso agora, você adventista que está ouvindo a gente, às vezes a religião prepara muito você para saber falar sobre profecia, falar das 2.300 tardes e manhãs de Daniel, a gente falar de Apocalipse, mas a gente tira toda a sensibilidade quando a gente vai tentar apresentar um conforto, porque a dor que a gente sentiu, né, que a gente sente nesse momento é muito grande. É muito grande, e o que a gente quer ouvir não é sobre o porvir, porque o sofrimento que a gente está tendo é hoje. Não que a gente não tenha que ter esperança no amanhã, de uma volta de Jesus, de uma vida no céu. Não, a gente não está falando disso, não. A gente está falando da dor que a gente está sentindo aqui, que um versículo que você vai apresentar de Apocalipse sobre Deus enxugará todas as lágrimas, não vai confortar. Às vezes o que a gente precisa do amor ao próximo, que a gente muito fala dentro do ambiente religioso,
é quando a gente está precisando de alguém para fazer revezamento no hospital como acompanhante, sabe? É algo mais na prática. A gente não quer algo teórico. E o meu conselho para você hoje que está aqui acompanhando a gente é isso. Vamos viver mais um evangelho prático do que teórico. Isso não é para alguém que está no diagnóstico de câncer de mama, que está precisando, não. É alguém que teve AVC, que a família já não consegue se revezar, está esgotado fisicamente e precisa de alguém para revezar no hospital. É alguém que às vezes teve um parto e está precisando de uma ajuda de um dia, um momento para a mãe conseguir tomar um banho, sabe? Porque às vezes aquela mãe, o pai não está ali presente porque tem que trabalhar, às vezes aquela mãe está ali, precisa de tomar um banho, não tem quem olhe o filho dela, tem que passar o dia inteiro. Então, assim, meu convite hoje não é só um evangelho teórico, mas é algo prático. E principalmente para quem está passando naqueles momentos de, sabe? Ou você perdeu alguém pela morte de alguma decorrência de doença, hoje a gente está vivendo a pandemia do Covid-19, a palavra que você vai levar, sabe? A mensagem que você vai enviar. Porque o que vai confortar naquele momento não é Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, não. É algo prático. Porque eu preciso saber, muitas das vezes, é que eu tenho alguém em quem contar aqui na Terra, sabe? Algo que eu posso contar com o apoio do meu amigo, que eu posso contar com o apoio da minha amiga. Mas às vezes a gente fica preso muito ao pé da letra, preto no branco da Bíblia, e a gente perde toda a sensibilidade. E às vezes a gente acha que é isso que salva, né? Isso que salva, não. Isso, saber da Bíblia de capa a capa não traz salvação, não. Não traz salvação. Vamos amar ao próximo. Esse é o meu convite para vocês hoje. John, muito obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço. Vocês que não conhecem o John, entre no perfil dele, stalkeia tudo e vai ver todo o conteúdo que ele fez. Ele já fez conteúdo sobre Setembro Amarelo, ele já fez conteúdo de Outubro Rosa, ele já fez conteúdo de Novembro Azul, ele já fez conteúdo falando de sexualidade, ele já fez vários conteúdos incríveis. Consuma o conteúdo dele, acompanhe ele. Ele fez um conteúdo incrível no início da pandemia. Ele relatou aqui pra gente, no perfil dele, sobre como foi a experiência dele como médico tendo Covid. E ele também contou pra gente como é lidar com pacientes com Covid também, né? E que acho que é muito importante você que está acompanhando ter essa sensibilidade também. Então, conheça o conteúdo do John, indique para as pessoas, mostre para a pessoa. E ele tem uma série muito legal dele que ele fala de pornografia, gente. Eu adoro o John, né? Então, assim, consuma tudo dele. Vocês vão ver que isso transforma a gente. Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais e deixa a gente maior, e a gente pode levar essas informações para quem está nos acompanhando. Siga ele, o @convite do bem. Convite. Não, Coisas do bem. 7. Né? Coisas do Bem 7, gente. E sigam ele. Muito obrigado, John, por tudo. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Você também é um grande produtor de conteúdo, você sabe disso. E gostei muito dessa sua fala final. Acho que ela é uma grande lição pra gente. Muito obrigado por tudo. E o João vai voltar aqui mais vezes pra gente conversar sobre outras coisas. Mês que vem é um mês importante. Aqui é um espaço que a gente vai falar muito de sexualidade e ele é especialista nisso. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.